À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, estamos começando mais uma entrevista da série que estamos gravando com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades que fazem parte do CIOeste, aqui na região oeste da Grande São Paulo. É o Giro SA na cobertura das eleições 2020. Lembrando que todas as entrevistas gravadas aqui podem ser assistidas no nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Nosso entrevistado de hoje é Emídio de Souza, candidato a prefeito na cidade de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores. Emídio de Souza tem 61 anos e é formado em Direito, mas iniciou sua vida profissional trabalhando em metalúrgicas de Osasco e municípios vizinhos, época na qual começou a militância no movimento sindical. Foi vereador 2 vezes, prefeito e deputado filiado ao PT. Busca o retorno à Prefeitura de Osasco, maior colégio eleitoral da região oeste, entre as 11 cidades aqui da nossa região que fazem parte do CIOeste e que tem 567.361 eleitores aptos a votar. Emídio, desde já queremos agradecer por ter aceito, em participar das entrevistas aqui do Giro nas Eleições. Olha, boa noite a você, Adriano, boa noite, Ana Clara, e boa noite a todos que nos assistem aqui também no Giro SA. Eu acho essa iniciativa do Giro fundamental para a democracia, para o bom andamento das eleições. Eu cumprimento também, mando um abraço a Cláudia Azevedo. Isso é muito importante porque essa eleição, estranhamente, não estão acontecendo debates. Nem a Globo mesmo está transmitindo debates no primeiro turno. Então, as entrevistas dessa forma, eu acho que é uma coisa muito útil e esclarecedora para o eleitor. Tá certo. Emídio, candidato, nosso tempo de entrevista são 20 minutos. Então, nós vamos ter aí 20 minutos para que o senhor possa responder as perguntas que serão feitas por mim e também pela Ana Clara. E 1 minuto para que o senhor possa falar com os seus eleitores da cidade de Osasco. Então, no nosso cronômetro aqui do ladinho, vai contar 21 minutos a partir de agora, tá bom? Ok. Vamos lá, vamos dar início então. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse, durante os seus 8 anos como prefeito de Osasco, houve algo que o senhor gostaria de fazer, de ter feito e por algum motivo não conseguiu? Houve a conclusão, eu gostaria de ter concluído as obras de combate às enchentes, a canalização do braço morto do Rio Tietê. Eu fiz a metade da obra, deixou planejado tudo, inclusive fazia parte do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e infelizmente não terminou. Isso, as administrações seguintes também não trabalharam com afinco nessa questão. Essa obra paralisou. Essa é uma obra que eu gostaria de ter terminado no meu mandato, mas quando começou já era final do meu mandato e não deu tempo. Essa é uma obra que eu gostaria de ter terminado. Tá certo. A Ana Clara, nossa repórter, vai fazer então uma pergunta agora para o candidato Emídio de Souza aqui da cidade de Osasco. Ana. Candidato, quando o senhor oficializou sua candidatura, agora em setembro, disse em relação à atual gestão, abre aspas, não concordo com a falta de planejamento e improviso, fecha aspas. O senhor poderia, por favor, citar exemplos da falta de planejamento e improviso e o que o senhor fará para solucionar essa questão?
Olha, Ana, eu acho que assim, um dos sinais do improviso é a própria questão das enchentes. A não continuidade da obra traz um evidente prejuízo. Isso é porque a prefeitura não se planejou, não soube enfrentar os problemas que uma obra grande às vezes acontece no meio da execução da obra, sabe? Isso eu chamo de falta de planejamento. A outra coisa, a própria sede da prefeitura, que estava em construção ali onde era a antiga fábrica da Ervi, é outro exemplo da falta de planejamento. Ali, especialmente, ali era uma operação urbana destinada a revitalizar toda aquela região do Bonfim, que sabidamente é uma região degradada, está no centro de Osasco, que é uma região degradada. Então nós pensamos um projeto, iniciamos a execução desse projeto, né, que foi a demolição das 3 torres que tinham lá, abandonadas há 40 anos, a nova estação de Osasco, que foi feita pela CPTM, porém com projeto da prefeitura, e o início das obras da prefeitura, que foi totalmente abandonado pela atual gestão. E não tinha um centavo de dinheiro público nessa obra. Era uma obra que foi feita em parceria com a iniciativa privada, trabalhamos com o incentivo ao potencial construtivo que sobraria para eles, e uma obra que Osasco ganharia muito, inclusive ganharia um parque na área central da cidade, onde se localiza a atual prefeitura. E deixaria de pagar aluguel num sem número em vários imóveis que a gente que mantém alugado. Então, a falta de planejamento, sabe, fez com que se inviabilizasse, parte da área foi a leilão, e agora o prefeito mandou um projeto para a Câmara desistindo dessa situação. Uma perda. Mas teve mais, né? Na saúde, a contratação das OSs, ela demonstra, sim, uma falta de planejamento, sabe, de ação impressionante. Porque as OSs contratadas, primeiro, estão todas sob investigação da Polícia Federal por problemas de desvio de recursos, né? A OS que serve o Hospital Antônio Giglio, por exemplo, é a mesma que serve no Rio de Janeiro, que deu todo o problema lá, que levou à cassação, o impeachment do governador do Rio. E depois terceirizou as próprias unidades básicas de saúde, e depois da denúncia das irregularidades, uma OS totalmente inadequada, aí reviu o contrato. Mas fica evidente que não se trabalha com planejamento hoje. Os novos gargalos de trânsito mostram que é o seguinte: o crescimento, a verticalização de Osasco não foi acompanhado de providências na área da ampliação do sistema viário. O sistema viário de Osasco hoje, as últimas obras de atualização, de modernização do sistema viário é de 10 anos atrás do meu governo. É a abertura da Avenida Hilário, a duplicação Avenida Hilário, ali onde tem um poupa-tempo, a duplicação da Manuel Pedro Pimentel, a duplicação da Rua da Estação, da Esporte Clube Corinthians, a abertura da João Goulart, nova entrada pela Anhanguera, ou seja, está faltando planejamento para dar conta de uma cidade que cresceu. Candidato, eu vou voltar um pouquinho na questão das enchentes. O senhor falou do braço morto de Tietê e tudo mais. Essa semana que passou, nós tivemos chuva forte na região e, claro, Osasco não poderia ficar de fora, mais uma vez, de pontos de alagamentos, enchentes, no centro da cidade, Calçadão, Rochidale, enfim, tantos outros bairros. Esse já era um problema da sua gestão também e de gestões passadas à sua, né, anterior à sua. Por que esse problema da enchente é tão complicado de se resolver na cidade de Osasco? Obras foram feitas, principalmente no Rochidale, piscinões, mas mesmo assim essa questão ainda continua trazendo problema para essas pessoas que moram nestas áreas. O que precisa ser feito para acabar definitivamente com a questão da enchente em Osasco? Olha, Adriano, todo mundo sabe, na prefeitura, os técnicos, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Não tem surpresa nisso. O que tem que ser feito é a canalização completa do braço morto do Rio Tietê. Eu fiz o projeto completo. Aprovei esse projeto no PAC. O governo federal mandou recursos, aí dividiu em 2 fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 foi totalmente executada. Metade da canalização foi feita no meu governo ainda entre os anos de 2009 e 2010, uma parceria com o governo do estado, prefeitura e governo federal. Foi feita essa canalização e foram construídos 2 piscinões, o piscinão do Rochidale e o piscinão do Bonança. Foi também canalizado o Ribeirão Vermelho, que é onde tem a Avenida Ônix,
Por quê? Porque esse ribeirão vem da Vila Piauí, vem de São Paulo, e ele deságua exatamente no braço morto do Rio Tietê. O que faltou e o que falta? Falta concluir a obra. Falta que não tivesse paralisado essa obra. O dia que concluir essa obra, o Rochidale vai se livrar das enchentes. A parte que foi canalizada no meu governo, que é o lado onde tem o Clube do Sargento, o Clube do Metalúrgico, o Clube da Polícia Militar, ali não tem mais enchente. Ali é uma área que resolveu o problema. E foi feito um túnel imenso sob a rodovia Castelo Branco naquele trecho. Então, a resposta para a sua pergunta é não parar a obra. O dia que essa obra for concluída, o Rochidale vai estar livre das enchentes. E junto com ela foi previsto a realocação de famílias, né, construção de prédios para tirar os barracos da beira do córrego, abertura de avenida e abertura de um parque linear em torno do Braço Morto. Esse era o projeto, que bastava não ter paralisado, que tinha resolvido. Candidato, nos seus 8 anos de governo, qual foi a sua principal obra, o seu principal feito por Osasco? Caso eleito, qual vai ser o seu grande legado? E vou fazer uma outra pergunta, já 2 em 1. Caso seja eleito também, quais são as políticas públicas que hoje são desenvolvidas em Osasco pela atual administração, que o senhor continuará dando aí espaço, né? Continuará dando andamento, e quais não serão, não terá continuidade no seu governo? E o porquê? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Adriano. Primeiro, o que eu deixei de legado em Osasco. Primeiro, o crescimento econômico de Osasco. Quando eu assumi a prefeitura, em 2005, Osasco era uma cidade que estava com a economia degradada. As indústrias tinham ido embora de Osasco e nós estávamos numa estagnação econômica há mais de 15 anos, desde o início dos anos 90. Né? O que eu fiz? Nós mudamos o Código Tributário da cidade, investi na infraestrutura viária, investi em qualificação de mão de obra, investi em desburocratização. Osasco levava 140 dias para abrir uma empresa, passou-se a abrir em 10 dias e depois evoluiu para 1. Para isso, eu trouxe a Casa do Empreendedor e eu trouxe também a Junta Comercial de São Paulo, trouxe uma subsede dela para Osasco. Então, o crescimento econômico de Osasco foi o que permitiu a cidade sair de 25º PIB do país para 6º PIB do país, segunda de São Paulo. Evidentemente que isso cria condições para a cidade se desenvolver melhor, mais. Por isso que eu pude investir tanto em políticas públicas. Quando eu assumi a prefeitura, o orçamento era 500 e poucos milhões de reais. Quando eu deixei a prefeitura, ele já era quase 2 bi, sem aumentar impostos. Então, e aí nós pudemos construir as 3 UPAs que tem Osasco, no nosso período, os 2 céus que tem Osasco, o céu do Munhoz e o céu de Santo Antônio. Nós pudemos fazer essas obras viárias que eu te falei, duplicar, abrir novas avenidas, como a Avenida Hilário, a Avenida Panorâmica ligando o Bonança ao Três Montanhas, a duplicação da Rua da Estação. Enfim, Osasco hoje não consegue mais nem se lembrar o que era a cidade sem a Avenida Hilário. Né? Você passa hoje na Avenida João Goulart, onde tem o condomínio Inova, as pessoas não conseguem nem imaginar o que seria a cidade sem aquilo. Então, deu para investir muito em sistema viário, deu para investir muito, mas muito em programas sociais. Então, nós criamos Operação Trabalho, nós criamos centro de incubadora de cooperativas, muito trabalho com cooperativas para gerar emprego e renda, capacitação profissional para jovens, apostamos muito pesado nisso, né? E nós fizemos muito investimento em educação e saúde, que eram questões fundamentais, mas que eu posso aprofundar na próxima pergunta. Tá certo. A Ana Clara, nossa repórter, tem mais uma pergunta para fazer para o candidato, Ana? Candidato, o senhor acha que a sigla PT mais ajuda ou mais atrapalha a sua candidatura? E como o senhor espera superar o antipetismo para voltar ao poder? Eu pretendo superar dialogando com as pessoas. Porque é o seguinte, nós já fomos governo. Eu não sou exatamente uma novidade em Osasco. As pessoas conheceram o meu jeito de governar. Governo democrático, com orçamento participativo, com conselhos funcionando, ouvindo a sociedade.
né? Isso mudou o perfil da cidade. Então, é evidente, eu quero recuperar o que foi o nosso legado, para as pessoas separarem o que é problema partidário do que é administração, né? O PT é um partido que, como todos os outros, cometeu erros na sua trajetória, mas também teve muito mais acertos do que erro. Eu acho um acerto o presidente Lula ter expandido as universidades públicas, inclusive trazido a Universidade Federal para Osasco. Eu acho um acerto ter criado o ProUni, para a juventude poder chegar na faculdade. Eu acho um acerto o Bolsa Família para proteger as pessoas que passam fome. Eu acho um acerto Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou dialogar com as pessoas em torno de que, vamos dizer assim, o PT pode ter cometido erros, seguramente cometeu, mas isso não invalida que ele teve muitos acertos. E eu quero ser avaliado como, vamos dizer, como gestor que eu fui. As pessoas precisam avaliar o que foi meu governo e a minha capacidade de governar. A questão partidária, eu acho que passa por outros meios. Ana, tem mais uma pergunta? Tenho. Agora vai mudar bastante de assunto. Recentemente, dessa semana, o Giro publicou uma matéria sobre o TikTok. E sabemos que o senhor é um dos que mais tem utilizado essa ferramenta e um dos primeiros também. E como tem sido para o senhor essa experiência, as dancinhas, e o que o senhor acha dessa ferramenta? Olha, Ana, você sabe que dançar não é meu forte, então é uma brincadeira, na verdade, mas assim, o TikTok, ele é uma ferramenta que hoje é muito utilizada pela juventude. Então você precisa aproveitar todos os espaços. E o que é produzido pelo TikTok pode ser reproduzido no Instagram, no Facebook, que é o que eu tenho feito. Então, uma campanha como essa, curta por conta da pandemia, limitada também por conta da pandemia, evitar contatos. Você vê, eu não faço comício porque eu acho que a aglomeração nesse momento não ajuda em nada, está atrapalhando. Então você precisa buscar ferramentas na rede social com as quais você possa dialogar com as pessoas. O TikTok é mais uma dessas ferramentas. Candidato, eu gostaria que o senhor avaliasse a condução da crise da Covid-19 pela atual gestão da cidade de Osasco. E caso o senhor fosse prefeito, né, nesse momento que nós estamos passando, o que o senhor teria feito de diferente? Olha, Adriano, de diferente, o que eu teria feito era hospital de campanha. Por quê? Todas as cidades fizeram e Osasco não fez. Por que o hospital de campanha é uma estrutura à parte, construída fora da rede municipal? Para não parar o atendimento na rede municipal. Como Osasco não construiu, ele paralisou o atendimento comum, fora de Covid. Então, Policlínica Zona Norte foi fechada só para Covid. É o que ele chamou de hospital de campanha. Eu não teria feito isso, eu teria construído um hospital de campanha no estádio de futebol e tocado. Fechou também o pronto-socorro do Jardim Santo Antônio, que ele é de suma importância para toda a região de Santo Antônio, Padroeira, Veloso. Fechou também o pronto-socorro da Helena Maria, que é o principal da Zona Norte, o mais importante. Quer dizer, e fechou várias unidades de saúde, pelo menos 6, que ficaram só para Covid. Evidentemente, nesses espaços fechados, foram pessoas que deixaram de ser atendidas, tiveram seus problemas agravados, tiveram consultas com especialistas adiadas infinitamente. Então, o que eu teria feito era construir hospital de campanha, né? Eu teria feito programas para facilitar ou minorar o sofrimento dos pequenos comerciantes, que acho que isso é uma coisa importante. Enfim, essas questões que eu acho fundamentais. Como o senhor avalia as atuais políticas públicas voltadas para a habitação na cidade? Gostaria que o senhor também, por favor, citasse as suas principais realizações nessa área e quais os seus projetos, caso seja eleito novamente prefeito, para a questão de habitação. Adriano, eu urbanizei as 10 principais favelas de Osasco, sabe? Incluindo Portal do Oeste, Padroeira, Flamenguinho, construindo 400 unidades no Flamenguinho, Jardim Aliança, Morro do Sabão no Munhoz, Vicentina, Padroeira, Conjunto Vitória. Exatamente assim. Por quê? Porque transformar favela em bairro
é dar dignidade para muita gente e é integrar essas pessoas à vida da cidade, né? Isso, evidentemente, também possibilita a chegada de outros serviços, inclusive serviço de segurança. Como é que a polícia, quando você tem um bairro urbanizado, ruas com nome, casas com número, CEP, evidentemente ela entra no mapa da cidade, que quando você tem uma favela, nem sempre se consegue se entrar nisso, ou quase nunca. Então, eu urbanizei as 10 maiores favelas de Osasco, nós fizemos um programa de legalização de loteamentos, né? Muito importante, né? A regularização fundiária em Osasco atingiu mais de 24 mil famílias, foram beneficiadas com escritura definitiva dos seus lotes. Muitos outros programas, fizemos a lei de outorga onerosa, que é uma coisa importante para Osasco, e nós construímos mais de 5 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, ora com a comunidade, ora em parceria com o governo federal, mas sempre a prefeitura dizendo qual era a demanda, ou seja, quem que ia ocupar aqueles imóveis. Então, com isso, nós tiramos gente debaixo da torre da Eletropaulo, tiramos das áreas de risco, remanejamos favelas inteiras e construímos grandes conjuntos habitacionais. Agora, eu quero retomar o programa de urbanização de favelas, que eu acho importante. Quero fazer um programa municipal chamado Osasco Minha Casa, nos moldes do que é o Minha Casa Minha Vida, para você dar oportunidade de moradia também para quem paga aluguel e não consegue sair da casa dos pais, dos sogros, porque não está conseguindo sobreviver. Então, e retomar o programa de regularização fundiária, que eu acho muito importante. E, além de tudo, vamos rever o plano diretor de Osasco para analisar os impactos da verticalização, sabe, na vida da cidade, fazer uma espécie de arrumação para ver como é que nós prosseguimos daqui para frente. Tá, candidato, os efeitos da pandemia, né, têm sido devastadores aí para os pequenos, médios e grandes empresários, empresas quebraram e estão quebrando, principalmente os pequenos e os médios, por falta de recurso, capital, dificuldade para buscar empréstimo, enfim. Caso o senhor seja eleito, quais serão os seus projetos para esse setor, para essa área? Como o senhor pretende ajudar estas pessoas a voltar aí a ter, né, a sua economia, não só delas, mas também de toda a cidade? Como que será o seu projeto para ver essa questão? Olha, primeiro eu acho que a prefeitura pode ajudar as pequenas empresas adiando o recebimento de impostos, né? Se ela não abrir mão, o governo federal fez isso com as empresas, adiou o recebimento de impostos para esperar o pior passar. Depois você pode parcelar, receber aos poucos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu quero, portanto, tomar medidas como essa e quero Cancelando incentivar... impostos, candidatos, a prefeitura teria dinheiro em caixa para manter os seus custos, manter saúde, educação, segurança? Deixa eu dizer uma coisa, Adriano. Osasco cresceu muito a arrecadação e cresceu por conta da vinda de empresas. Veja bem o caso de Barueri, que é o mais conhecido. Quando o Barueri conseguiu trazer muitas empresas, aumentar o ISS, arrecadar muito, ele pôde diminuir o IPTU e cobrar menos de quem tem menos. Osasco, antigamente, dependia muito mais do IPTU, hoje depende menos. Eu, por exemplo, estou propondo congelar o valor do IPTU por 4 anos, porque eu acho que a cidade hoje não depende tanto disso. É uma cidade que arrecada muito, principalmente com as empresas de venda pela internet. Então nós precisamos aproveitar esse boom para favorecer quem precisa. Candidato, temos 30 segundos para que o senhor fale com os seus eleitores. Eu quero consertar a saúde de Osasco, acho um desastre o que está acontecendo, sabe? As pessoas não podem esperar um ano por uma consulta com o especialista, os hospitais da mulher e da criança prometido não vieram, eu quero construir esses hospitais, valorizar os servidores públicos e aproveitar, fazer com que a riqueza que Osasco tem hoje volte para os cidadãos na forma de bons serviços públicos prestados. Muito obrigado a você. Para aqueles que acreditam, para aqueles que acreditam nessas ideias, tem um programa de governo completo no meu site, mas também eu quero pedir o voto de cada um, o apoio de cada uma, para que a gente leve a eleição ao segundo turno e... Infelizmente acabou o nosso tempo, o tempo não colabora. Mais uma vez queremos agradecer por ter aceito participar aqui da entrevista do Giro nas Eleições. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa noite.
Ana Clara, muito obrigado também pela sua participação mais uma vez nesta entrevista. Obrigada, Adriano. Obrigada, candidato. E a vocês que estão nos acompanhando, lembrando que todas as entrevistas vocês podem assistir através do nosso portal de notícias girosa.com.br e também nas nossas redes sociais. É o Giro SA nas eleições 2020. À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.